Olá, colegas professores, bem-vindos novamente aqui ao canal. É sempre um prazer para mim estar aqui contando para vocês como é a escola finlandesa, como acontecem as coisas aqui. E hoje o assunto é sobre a organização do tempo e as cargas horárias. Então, quando se fala sobre a Finlândia, um dos aspectos que chama a atenção, que vem sempre à tona, é como que os alunos passam menos tempo na escola, mas ao mesmo tempo eles aprendem mais. É um paradoxo, e eu já fiz um vídeo sobre o paradoxo da educação finlandesa que está aqui em algum lugar deste canal. Mas hoje, então, eu vou te mostrar como o sistema finlandês ele organiza o tempo, a carga horária, desde a creche, né, da educação infantil, até a universidade. E o que será que a gente tem alguma coisa a aprender com isso? Bom, menos horas, mais aprendizado. Começando, então, pela educação infantil. Tudo começa bem cedo, mas sem pressa, né? Então, as creches, ou chamadas päiväkoti, são muito mais sobre o brincar do que estudar. Não existe aquela pressão para que as crianças aprendam letras ou números. A rotina de uma creche é bem tranquila, se faz muita atividade em grupo, se tem muito tempo ao ar livre, né? Muitos passeios na floresta. A floresta é muito importante para o finlandês. Música, tem as horas de descanso, tem as refeições, uma saída pela manhã de 1 hora sempre. E à tarde, depois do café da tarde, as crianças também vão para o pátio para esperar os pais buscar. O tempo que essas crianças vão ficar no pátio vai depender do grupo, né, dos 3 cuidadores, professores e cuidadores, se eles querem fazer uma atividade logo depois do café da tarde, então as crianças vão um pouco mais tarde para o pátio. Se eles querem que depois do café elas vão direto para o pátio, elas podem ficar até 2 horas, então, aguardando, né, os pais buscarem. Então, pela manhã, existe sempre o círculo da manhã, né, que é uma interação pedagógica, que ali é um aprendizado, trabalha-se muito com brincadeiras orientadas, isso até os 4 anos. Então, o objetivo é garantir que a criança desenvolva de forma equilibrada e não que ela comece a aprender o mais rápido possível o alfabeto. Isso até 4 anos, né? A aprendizagem ela vai acontecer de uma forma natural, as crianças aprendem, mas os professores não ensinam. Eu sei, é um paradoxo também. O tempo diário, né, que o vídeo é sobre o tempo diário da creche é 4 a 6 horas, então tempo livre e brincadeiras, então, em destaque. Então, aprender brincando é a prioridade. Como que acontece isso? Eu tenho que fazer um vídeo ainda, tem várias técnicas, trabalhei muito isso, inclusive na pré-alfabetização, a ensinar através de brincadeiras. Não ensinar ensinando, mas ensinar brincando. Você pode colocar aqui embaixo se você quer saber mais sobre isso, sobre técnicas, né? Bom, aos 5 anos começa o chamado Viskari, que é a introdução, então, à alfabetização, que são exercícios de lógica, de coordenação motora fina, e é uma vez por semana só. A pré-alfabetização. Na Finlândia, então, o chamado Eskari, que é o apelido de esikoulu, que é a pré-alfabetização, oficialmente é cerca de 4 horas por dia. Por exemplo, começa às 8h30, vai até às 12h30 ou às 8h30 e às 13h30. Esse é o mais comum. E esse horário, ele é relativo ao ano escolar. Ele está em paralelo com a escola. Quando a escola entra em férias, aí já não é mais obrigatório, então a pré-escola não tem obrigação mais de ensinar, ela se transforma simplesmente em creche. Então, essa é a parte pedagógica obrigatória e gratuita, e qualquer cuidado, então, antes ou depois, ou nas férias, é tratado como complemento da creche. E aí se faz também jogos educativos, leituras, trabalhos manuais, música, tem muito tempo ao ar livre. A carga horária anual suficiente para desenvolver as competências iniciais sem a sobrecarga é pelo menos de 700 horas por ano. Então, ponto-chave, o Eskari, ele não é uma pré-escola tradicional que foca no conteúdo, mas é uma etapa que equilibra a educação e o cuidado, que prepara emocionalmente, né? A ideia é preparar emocionalmente e cognitivamente a criança para o ensino fundamental.
Eu posso explicar em algum outro vídeo melhor como é que funciona essa questão de que, ao mesmo tempo, você tem o obrigatório e o livre, né? Você tem o ESCAR e a creche juntos, e como é que funciona essa divisão de tempo e do próprio ensino, né? Vamos então para o ensino básico. Quando as crianças entram então na escola obrigatória, que é aos 7 anos, o ritmo ele continua sendo um ritmo humano. O dia escolar costuma durar entre 4 e 6 horas, e entre uma aula e outra tem sempre uma pausa de 15 minutos. Eu acho que vocês já ouviram muito falar dessas pausas. Para brincar, para correr, para respirar puro. Então, esses intervalos eles são sagrados e ninguém corta o recreio, por exemplo, para repor conteúdo. O recreio geralmente é de 30 minutos, ele é maior, mas esses intervalos existem na manhã, talvez um ou dois, e à tarde. Qual é o resultado? Os alunos eles conseguem maior nível de concentração, eles ficam menos cansados e com mais disposição para aprender. Então, intervalos, na verdade, são parte do aprendizado, né? A gente tem que pensar isso. A brincadeira também, aí já no ensino básico, né? A socialização faz parte do aprendizado. Qual é a carga horária semanal? Bom, quando me perguntam isso, não existe uma resposta pronta, porque a carga horária vai depender de que série que está o aluno, porque ela é progressiva. Por exemplo, primeiro e segundo ano, que são crianças de 7 a 8 anos, é 20 horas por semana, que é a introdução escolar, né? Eles são juntos porque se as turmas são muito pequenas, existe o multisseriado aqui nas escolas, eles adotaram isso quando as turmas são muito pequenas, por exemplo, 10 e 10 ou 15 e 15, então se junta e se faz primeiro ano e segundo ano na mesma sala de aula. Porém, destacando que cada um tem a sua própria professora. São duas professoras que trabalham juntas, então elas coordenam como que elas vão trabalhar, cada uma com o seu grupo, mas ao mesmo tempo como que elas vão trabalhar esses dois grupos juntos. É sempre assim, professora? Não, não. Algumas escolas são assim, depende se a classe é muito pequena, então eles juntam. Pode ser, mas também pode ser só um primeiro ano e depois o segundo ano. Mas de qualquer forma é 20 horas por semana. Quando os alunos passam para o terceiro ano, eles já têm 9 anos, a carga horária sobe para 22 horas por semana. Já no quarto ano, para os alunos de 10 anos, a carga horária passa para 24 horas por semana. No quinto e no sexto ano também, não que eles estejam juntos, mas a carga horária para os alunos de 11 a 12 anos vai ser 25 horas por semana, mas cada escola aí vai ajustar um pouquinho, né? Vai ter um para mais e um para menos. Aí, no sétimo e nono, já são os alunos maiores, de 13 a 15 anos, em média, de 29 a 30 horas por semana. E a carga horária finlandesa é considerada uma das mais baixas da Europa. Carga horária total que sempre me perguntam. O ensino primário, né, os anos iniciais, cerca de 660 horas por ano. Como é que é essa organização da carga horária? O ano letivo na Finlândia normalmente tem cerca de 190 dias de aula. Nós temos, frente aos outros países europeus, menos horas aulas, férias mais longas, nós temos 2 meses e meio de férias aqui. E a carga anual da Finlândia, como eu falei, então ela é uma das menores. O segredo, então, ele está em estudar pouco, mas estudar bem. Então, é a qualidade em detrimento da quantidade. O foco, então, ele vai ser a qualidade das aulas, a autonomia dos professores e o tempo que o aluno tem para processar o que ele aprendeu. Então, é importante que exista um tempo de processo e isso tem que ser levado em conta. Comparando, então, aqui, que eu fiz a pesquisa, né? Fonte do Ministério da Educação da Finlândia, que são fontes reais, vocês podem acreditar, e o MEC também do Brasil. Finlândia tem de 700 a 800 horas ano e Brasil tem cerca de 1.000 horas ano. Essa é a diferença, então, qualidade e quantidade. Mas o ensino médio? O ensino médio, o aluno já é maior, ele tem a liberdade para escolher, né, algumas disciplinas, ele pode montar o seu próprio horário. Isso vai preparar os jovens para a vida adulta e para a universidade, que vai ser dessa mesma forma, né? O horário é bem mais flexível, vai ter um dia mais cheio, vai ter um dia mais leve. Vai ter um dia que ele vai sair logo depois do almoço,
vai ter um dia que ele vai ficar das 8 até as 4, que é o máximo que se fica aqui para estudar, né? Então, o estudante ele já vai começando a aprender a administrar o seu próprio tempo. O ensino médio inferior, que é o nível básico, né, o superior, os anos intermediários, que é cerca de 817 horas por ano. Para alunos mais velhos, seria o equivalente a sétimo e a nono ano aqui no Brasil. Então, esses números, eles colocam a Finlândia entre os países com menos horas de instrução por aluno dentro da OCDE e comparando com a média de muitos outros países, inclusive os países nórdicos. Então, autonomia e responsabilidade desde cedo. Vamos para a universidade, então? Bom, vamos separar aqui a universidade e depois os tecnólogos. Chegando na universidade, o jogo muda de vez, né? Os cursos são medidos em créditos. Aqui na Finlândia não se mede em horas-aula, créditos. Mas cada crédito corresponde a cerca de 27 horas de trabalho, que somam as aulas, as leituras e os estudos individuais. No total, são umas 1.600 horas por ano, mas quem organiza tudo é o próprio estudante. Ou seja, a universidade ela vai confiar que o aluno saiba planejar o próprio ritmo, ninguém vai controlar esse aluno, né? Se você estudou 3 ou 5 horas, o que importa é o resultado da aprendizagem real. Então, tem muita questão assim de que o curso tem tantas horas de estudo em casa, né? Assim como os cursos online hoje em dia tem. E isso ninguém vai controlar. É de responsabilidade do próprio aluno, né? Então, autonomia, novamente, confiança na responsabilidade do estudante. Cursos online nas universidades finlandesas, vamos falar bem do online, né? Que nos últimos anos, especialmente após 2020, as universidades finlandesas elas expandiram muito as ofertas online, tanto para estudantes locais quanto para estudantes internacionais. Então, hoje em dia existem cursos completamente assíncronos que você pode fazer e existem cursos onde você ainda tem uma parte presencial, né? A ideia é tornar, né, o ensino superior bem mais acessível, flexível e compatível, né, com os diferentes estilos de vida. E hoje em dia, quem não oferece curso online está perdendo o mercado, né? Então, combina muito com o modelo finlandês, porque ele é baseado na autonomia e na confiança, né, do estudante. Então, esses cursos eles podem ser feitos tanto pela universidade tradicional, como pela Open University, que é a universidade aberta, quanto pelas University of Applied Science, que é conhecida como Ammattikorkeakoulu, que são as instituições de ensino tecnológico na Finlândia. E eu, no meu doutorado, tenho realmente cursos completamente assíncronos. Não o curso todo, completamente assíncronos, certos cursos, por exemplo, da Universidade de Helsinki. Bom, os cursos online na universidade, então, eles vão seguir o mesmo currículo dos presenciais. A carga horária vai ser expressa sempre em créditos, em ECTs, que é o padrão europeu. Então, cada crédito, lembrando, tem mais ou menos 27 horas de estudo e ele vai incluir todo o pacote, né, da aprendizagem, tudo que o aluno vai ter que fazer no curso. Então, o curso de curta duração, ele vai ter, por exemplo, entre 2 e 5 créditos. Geralmente de 5, 2 é muito pouco, geralmente de 5, mas existem também de 2, né? Entre 54 e 135 horas de dedicação. Já um curso semestral completo, ele vai ter no mínimo 30 créditos e o ano letivo universitário é 60 ECTs, 60 créditos. Por exemplo, o meu curso de psicopedagogia foi 60 créditos, foi uma especialização de 1 ano, e meu curso de formação de professores também foi 60 créditos, também foi uma especialização. Isso vai corresponder a cerca de 1.600 horas anuais de estudo, a gente transforma para horas. Mas, mesmo esses cursos online, assim, há prazos, né, para atividades avaliativas, a interpretação, tem instrutores com os colegas, mas os estudantes eles têm mais liberdade para organizar o seu ritmo. Então, essa flexibilidade, claro, é uma das marcas sempre do modelo finlandês. Bom, mas esses cursos da Universidade de Ciências Aplicadas, né, os tecnólogos, esses tecnólogos eles vão ter uma estrutura mais prática, né, vocês sabem, voltada mais para o trabalho de mercado. Então, a carga horária ela vai girar em torno de 210 a 240 créditos, ECTs, o que vai equivaler a 3, 5 a 4 anos de estudo, então. Dentro disso vai haver
as aulas teóricas e práticas, vai haver os estágios, os projetos integradores e um trabalho final aplicado. Então, o diferencial é que a grande parte das atividades pode ser feita de uma forma híbrida ou, hoje em dia, totalmente online, né? Especialmente nas áreas de negócio, educação, tecnologia, informação, saúde. Bom, o equilíbrio, então, é que faz a diferença, né? Não sei se você já reparou que tudo, né, na organização do tempo aqui gira em torno do equilíbrio. Finlândia é um ponto-chave, é a consistência e o equilíbrio. Então, o finlandês ele acredita que o aprendizado ele precisa de descanso, ele precisa de pausa, da convivência e propósito, né? Então, não adianta encher o dia de conteúdo se o cérebro não é capaz e não tem tempo para resolver. Então, aprender com leveza, sim, é possível. Então, quando você ouvir, né, que os alunos finlandeses estudam menos, lembre, eles estudam menos porque o tempo é bem organizado e é parte da parte pedagógica organizar esse tempo. E o respeito à infância, ao jovem e ao professor também. Bom, esse vídeo foi mais curtinho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham matado a curiosidade, então, porque essa é uma pergunta frequente, né, nas minhas palestras. Se você quiser mentorias ou consultoria, é por esse e-mail aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de conversar com você. E a gente se vê no próximo vídeo do Projeto Finlândia, na Kemin.